Continuando nosso projeto, pessoal, o que acontece? A hora que criamos a nossa to-dos dentro do método controller, significa que ele vai estar disponível apenas aqui dentro. Então, no nosso caso, a ideia é que a gente faça um CRUD, ou seja, faça a inserção, alteração, exclusão e assim por diante. E para tanto, nós precisaremos utilizar essa to-dos em várias telas. Ou seja, esse vetor ele tem que estar disponível durante todo o uso do aplicativo. O que acontece? A gente pode criar uma variável global, por exemplo, mas não é uma boa prática. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é, ao invés de preencher esses dados, digamos assim, dentro dos controladores, a gente vai criar uma camada a mais, que é um novo serviço. Tá? Então, no caso do Angular, para criar um serviço, a gente utiliza um método chamado factor. Por que factor? Porque ele usa justamente o padrão de projeto, no qual a gente não precisa criar uma instância, ou seja, a gente simplesmente chama o nosso serviço e utiliza os métodos dele. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui um to-do service. E aí, novamente, isso exige uma função para tratar o to-do service. Ok? O que essa função, esse serviço, na verdade, ele vai conter? Então, ele vai conter uma variável chamada to-dos, que ela será um vetor. Bacana. Bom, e aí eu vou criar alguns métodos para manipular esse to-dos, certo? Inicialmente, a gente vai criar apenas a função para listar os dados. Então, olha como que ele funciona. Eu vou criar dentro do meu serviço to-do service uma função que eu vou chamar de read. Então, ela vai ser uma função e o papel dela é simplesmente retornar to-dos. Ok? Bom, então, além do retorno, vamos supor também que eu queira criar um método, uma função para inserir algum elemento na lista. Então, olha que bacana. Eu coloco vírgula e crio o meu método, por exemplo, create function, só que este receberá a tarefa em si. Ok? E aí é o mesmo processo. Como que eu faço para adicionar um objeto dentro do meu array? Eu uso o array todos.push e informo o objeto que eu quero inserir. Então, olha que bacana. Eu criei o meu método read e o meu método create. A ideia é justamente criar o CRUD. Bom, então agora eu já tenho um serviço que me retorna uma lista e que também permite inserir nessa lista. Lá no meu controlador, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular o serviço, certo? Manipular a nossa lista usando o serviço. Então, assim como a gente fez no escopo, para que a gente possa usar o serviço, eu tenho que defini-lo na função to-do service. Aí sim, olha o que faço. Ao invés de receber um vetor, criar um vetor no meu controller, eu vou usar o vetor do to-do service. Então eu faço isso, to-do service. E aí eu uso o método que me retorna o vetor, que é o read. Bom, e aí, olha que bacana, o que eu faço? Eu criei a tarefa 1, e aí, como eu tinha o meu vetor interno, eu já inseria nele. Agora eu vou usar um serviço novamente. Então lá, to-do service, ponto, create, passando task 1. Ok? O mesmo eu faço para o task 2. Então, to-do service, ponto, create, task 2. Ou seja, agora eu tenho um local específico, que é o meu to-do service, onde eu tenho o meu array de tarefas. E os métodos que manipulam esse array, ou seja, read e create. Depois a gente vai implementar o update e o delete. Ok? Então, a hora que eu salvo o meu projeto, a execução ela se mantém. Por quê? Porque eu tenho ainda assim o meu vetor, certo?
e as minhas tarefas. Então vamos, por exemplo, criar mais uma aqui com exemplo. Task 3 é igual name tarefa 3 finish false. Maravilha, criei o meu objeto, posso vir aqui e usar o serviço toDoService .create, passando a task 3. Salvei e está lá. Ele exibe para mim o novo valor. Por que é bacana usar essa estrutura, pessoal? Porque posteriormente a gente vai manipular isso usando um banco de dados, que é o SQLite. Depois a gente vai manipular o serviço usando um web service. Depois a gente vai usar o serviço pronto, que é o serviço do Angular, né, ou do Firebase, melhor dizendo. Tá? Então, ou seja, a camada ela fica uma camada independente do controller. Ou seja, se eu criar um controller agora, create control ou update control, eu posso continuar usando o toDoService, ok? Eu não preciso implementar uma lista, né? E não é nem essa a ideia do projeto, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.